uma série de polêmicas, né, em relação à questão dos médicos, mesmo dos laboratórios, e essa questão do medicamento. Ainda no sábado, foi feito um artigo pela RNP+, que é uma rede nacional de pessoas vivendo com HIV, no qual eu já escrevi o artigo e acredito que vai ser publicado daqui a alguns dias. Mas eu queria aprofundar um pouco essa discussão, né? Aprofundar porque nós precisamos debater esse assunto mais ainda, muito mais do que foi debatido. Vamos falar primeiro dos medicamentos para AIDS. O que não se fala no Brasil sobre AIDS, o que não se divulga sobre AIDS. O famoso AZT, senhores, o AZT que foi muito promulgado, o AZT que foi usado pelos portadores do HIV e que ainda é usado, o AZT matou milhares de portadores do HIV antes de desenvolver, inclusive, AIDS. O AZT é um medicamento elaborado, feito em 1964 para câncer. Porque na época se tinha uma ideia de que o câncer poderia ser desenvolvido, na época de 70, se pensava que o câncer podia ser desenvolvido por um vírus. E se fez o AZT para câncer. O que aconteceu? Isso em 64. Em 86, a Glaxo Wellcome, laboratório farmacêutico, patenteou esse medicamento cancerígeno, esse medicamento quimioterápico, que nunca foi usado em ser humano até então. Por quê? Porque todos os exames que foram feitos, os ratos que morreram tão rápido, o medicamento se fez tão eficaz, tão mortífero, que nem ratos foi usado para aprovação. Nem ratos. 64. Agora, em 86, esse mesmo medicamento foi aprovado para portadores do HIV pela FDA, de um estudo fraudado que durou apenas 4 meses. 4 meses o estudo fraudado que foi aprovado do AZT. A FDA aprovou e o governo aqui, brasileiro, sem questionamento nenhum, como se tudo que viesse da FDA americana fosse bom para a gente, usou esse medicamento nos portadores do HIV, pensando que os medicamentos estavam, na verdade, salvando, mas o contrário, mataram milhares de pessoas, o AZT. Né? Outro dia tivemos discussão aqui, o vereador Dário falou, olha, diminuiu a mortalidade das pessoas com AIDS. Primeiro, que a primeira mortalidade começou, mortes de AIDS começou a diminuir em 91. Né? Os casos de AIDS começaram a diminuir em 91. E só aumentou em 93 porque fizeram uma ampliação do que se definia AIDS. Por exemplo, até então, só eram considerados portadores do HIV quem já apresentava os sintomas ou a doença. Antes, em 93, mudaram a definição. Ampliaram para quê? Para pessoas que tinham o exame HIV, não é? Com determinadas taxas também de CD4. Aí se ampliou essa definição da doença. Com isso, os medicamentos começaram a ser usados nem para portadores que não tinham sintoma algum. Não é? Muito bem. A diminuição do uso do AZT é que fez baixar a taxa de mortalidade das pessoas com AIDS. Ou seja, pelo AZT ser um medicamento extremamente potente, pelo AZT ser um medicamento extremamente forte, que estava matando as pessoas com AIDS, em 95, com a vinda do coquetel, por ser medicamentos menos tóxicos, não que são bons, são menos tóxicos do que o AZT. Aí o que aconteceu? Se diminuiu a mortalidade por causa dessa questão, dos coquetéis. Só que não é pequeno, não. A toxicidade do coquetel é uma toxicidade enorme, senhores. Não é? Muito grande. E que também, na maioria dos casos, ela é esquecida por muitos especialistas, né, que diminuem, que acham que o custo-benefício vale a pena, que seria o quê? Um mal menor em relação aos efeitos colaterais. E, na verdade, não são. Né? Na verdade, o coquetel hoje
ele continua dando sérios problemas para as pessoas portadoras do HIV. O que a mídia não mostra, infelizmente, é que nós temos muitos portadores com HIV vivendo sem medicamentos. Isso não é mostrado pela mídia. Não interessa a indústria farmacêutica isso. O que se alardeava em 96 do coquetel, de que as pessoas iam ser curadas, que testes positivos tinham dado negativo, tudo propaganda. Tudo grande marketing da indústria farmacêutica para enganar, para vender bilhões de reais, como foi vendido, não só o AZT, mas como tem sido vendido o chamado coquetel. Enganando, infelizmente, muitos portadores que hoje tomam medicamento. Senhores, temos aqui alguns dos efeitos colaterais, não é? Dos medicamentos. Olha aqui. Dor de cabeça, febre, náusea, vômito, diarreia, lesões bucais, dor abdominal, extrema fadiga, disfunção sexual, sensação de mal-estar geral, erupções na pele, uma reação de hipersensibilidade que pode resultar em morte súbita, dano ao sistema nervoso, edema e outros problemas do fígado, cálculos renais, aglutinação de hemácias nos rins, deformações físicas que incluem córcoras de búfalo, não é? Grandes depósitos de gordura aqui na nuca, não é? Bochechas afundadas, afinamento dos membros, diabetes, doenças coronárias, aparecimento de várias infecções oportunistas, incluindo retinite por CMV, infecção viral que pode levar à cegueira, hemorragia espontânea nos hemofílicos. Esses efeitos colaterais são considerados o mal pior, ou o mal menor. Desculpa, não o mal pior, o mal menor em relação à AIDS. E que, na verdade, estão fazendo muitos portadores ter subvida. Não é? Subvida. Não a vida na sua plenitude. Agora, se tem alternativas de tratamentos. Se tem alternativas muito mais naturais. O próprio Globo Repórter mostrou o ano passado o chamado coquetel verde, que está sendo usado por alguns portadores do HIV de pesquisas naturais. A mesma universidade que pesquisou isso vendeu para a China, porque lá ocorreu com sucesso o combate à pneumonia asiática, que estava também matando muita gente na China. E colocou esse exemplo, está sendo usado por portadores, sem nenhum efeito colateral. As pessoas continuam tendo uma vida normal, portadores sim do HIV, com imunossupressão, ou seja, com um problema na sua imunidade, na sua defesa, uma baixa resistência, mas aumentando essa defesa com formas naturais. Né? Agora, aqui no Brasil, quer se tratar tudo com medicamento, porque isso interessa muito à indústria, porque nós falamos aqui os interesses que tem muitos médicos com isso também, porque também tem muitos médicos mal treinados. O Antônio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, falou isso em 2003, e infelizmente não mudou nada de lá para cá, na revista Época, falou que 90% dos médicos que estão se formando, no máximo, podem tratar uma diarreia. O presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, no máximo, podem curar uma diarreia. Não entendem o que estão prescrevendo, são doutrinados pelos propagandistas médicos. Os propagandistas viraram professores, faculdades fraudulentas que estão formando médicos que não sabem nada, não sabem onde fica o coração, não sabem detalhes sobre uma série de doenças. Quanto mais questionar para prescrever um medicamento. Então, a população, e o que os médicos confiam? Não é? Tem muito médico com boa intenção que confia no quê? Confia nas revistas especializadas. Só que revistas especializadas como o Jornal da América, da Sociedade Médica